Manhã do Ouvinte. Entrevista. E assim retornamos com você na Rádio Manhuaçu, trazendo a entrevista desta manhã. E nós vamos falar com a doutora Ludmila Dornelas, dando sequência à temática do programa anterior, em que nós apresentamos a cannabis medicinal. Doutora Ludmila, bom dia, prazer recebê-la. Prazer novamente estar aqui com você, Luiz. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando sobre esse tema tão relevante e sobre tantos temas. É uma alegria poder ajudar. Muito bom recebê-la mais uma vez. Doutora, a gente falava no último programa, trazendo aí uma desmistificação da cannabis medicinal. Entendemos, inclusive, a ciência por trás dela naquela ocasião. Agora vamos aprofundar um pouco nas aplicações dos produtos. Eu me recordo que no último programa nós encerramos com a doutora apresentando os produtos. Como que é essa utilização, essas fórmulas, tudo isso que está aí que a gente apresentou aquele dia, doutora? Joia. Vou mostrar para vocês, assim, até para poder ninguém ficar tão encucado, né? É um aplicador, não sei, tá aparecendo ali, tá, ó. Tá, aqui, eu vou pingar a gotinha aqui no guardanapo, viram? Isso aqui é a fórmula mais usada no Brasil hoje. Então, eu pinguei umas gotinhas no guardanapo ali, mas a gente pinga na mucosa, na boca da pessoa, né? O próprio paciente vai pingar. Tem também, por exemplo, as gummies, que são as balinhas. Deixa eu tirar uma aqui. Ó, isso daqui, muitas vezes, o paciente que tem dificuldade, até com gosto, porque tem um gostinho de mato um pouquinho. Apesar de ser a flor, é um gosto que, às vezes, algumas pessoas não aceitam tão bem. Especialmente os pacientes no espectro autista. Chama aquele sabor mais para planta aí, mesmo. Hoje já se consegue colocar nas balinhas, nas gummies, tá vendo aqui? Coloquei uma gummy aqui. E os atletas usam muito. Você consegue abrir para mim, por favor? Consigo, sim. Os atletas usam muito essa forma aí, que é o creme. Pode passar aqui na minha mão, pode apertar. Isso aqui, olha. O creme é só um creme mesmo. Ele só tem ação no local que você passa. E assim, às vezes uma dor, o atleta que luta foi atingido no braço, foi atingido nas costas, lá no na futebol, perna, tomou uma pancada na canela. Tomou uma pancada no futebol. Inclusive tem também, você já viu aquelas fitas que os jogadores de vôlei usam muito? Sim. Que é a tape, né? A terapia com tape, os fisioterapeutas, já existe a cannabis aplicada junto com a tape também ali. Um funcionamento, usei uma vez, fantástico para retirar uma dor momentânea ali. Ou seja, ela é aplicada ali, o atleta continua desenvolvendo a modalidade dele e aquilo vai agindo. Vai agindo, sim. Agora, sim, a diferença é que esse daqui, que é o creme, a ação dele até tem uma ação no corpo todo, mas muito ínfima. Então, é só onde você está passando. E a tape também, que são aquelas fitas que os atletas colocam geralmente, também só agem naquele lugar, naquela musculatura ali, no máximo numa articulação ali, entra ali também. Agora, já o uso da balinha ou das gotas, que é o que é mais comum no Brasil, são as gotas aqui. E aí a gota ela é interessante porque você consegue ir escalonando o paciente, ou aumentando ou diminuindo. Entendeu? Até você atingir o seu objetivo, aquele paciente. Então, você vai fazer uma gota, 2 gotas, 3 gotas. Então, você, ali, o médico mesmo, vai vigiando junto ao paciente a dose que vai ser ideal para ele. E começa sempre com a menor para a maior? Sempre. É uma terapia eau de parfum, que a gente brinca, né? É um perfume francês, assim. Mas, apesar, sempre, por exemplo, o paciente chega para mim, geralmente com dor, que é a minha especialidade. Então, eu já tenho mais ou menos ali em mente como eu vou fazer. Inclusive, em mim, eu faço uso e eu sou uma boa cobaia também. Então, aí eu sei a quantidade mais ou menos de gota, dependendo da estrutura do corpo daquela pessoa, da queixa que ela está tendo, o tipo de dor que ela tem. Aí eu falo, não, eu vou fazer uma misturinha, vou pôr esse óleo e esse junto, por exemplo. Entendeu? Um blend. Ou vou usar tantas gotas, vou começar com tantas. A pessoa com Alzheimer, ou com autismo, com Parkinson. Muita atenção. Essas doenças, por exemplo, que a gente está citando aqui, o Alzheimer, o Parkinson, a cannabis ela não traz uma cura. Ela ainda não é uma cura, mas ela melhora a qualidade de vida na maioria das pessoas de uma forma muito importante. É importante o que a doutora disse, né? Porque, de repente, a pessoa entende, Alzheimer, vamos fazer esse tratamento que vai curar, vai acabar, vai eliminar a doença. Não é bem por aí. Agora, com relação à segurança, doutora, do tratamento, porque eu lembro que semana passada
A doutora falou sobre o tratamento de criança com autismo, agora você falou sobre Alzheimer, Parkinson, a segurança da utilização desse medicamento para o paciente. Aí é muito importante essa pergunta sua. Ela é um medicamento que ela passa pelo fígado. Então, ela tem interações com medicamentos que passam pelo fígado. Então, se o paciente já me usa um medicamento que faz o metabolismo ali pelo fígado, eu já vou pensar, peraí, que eu vou começar nele com uma dose menor. Não é que eu não tenha que começar ou continuar o tratamento que o paciente estava usando, vou tirar a medicação. Não. Mas aí eu já vou começar com uma dose menor, porque eu sei que ela vai potencializar o efeito do outro medicamento também. Aí ela entra, inclusive, muitas vezes o paciente está usando opioide, por exemplo, em dor. Aí eu estou falando de opioide, os parentes da morfina. A morfina tem um problemão, porque ela tem muito receptor numa parte do cérebro que controla a nossa respiração. Então, a dose, às vezes, o paciente pode parar de respirar com determinado medicamento da família da morfina. E aí você precisa de diminuir aquele medicamento. A cannabis não tem receptor nesse lugar, que é o tronco cerebral, que regula. Então, ela não faz depressão respiratória e ela ajuda você a diminuir. Você está usando muita morfina. No caso, geralmente não é a morfina que está usando muito, o paciente já vai estar usando um opioide mais forte ainda. Aí você consegue diminuir a dose com o uso da cannabis. Inclusive, diminuir a dependência, porque os opioides, sim, causam dependência. Já a cannabis medicinal não tem uma dependência. A pessoa, por exemplo, se ela ficar sem usar, esqueci de usar, ela não vai ter uma reação no corpo, que ela vai ficar suando, formigando, passando mal, desmaiando. Não tem nada disso acontece. Simplesmente esqueci. Existe, até por parte dos meus pacientes, eu percebo, como ela diminui bastante a ansiedade, é um tratamento importante. O paciente fala assim, gente, eu esqueci de tomar, olha como é que eu estou. Mais nervoso, mais ansioso. Então, não é uma dependência química, tipo, estou precisando e meu corpo está tendo reações. Não, é uma percepção da própria pessoa, nossa, estou mais nervoso, fiquei muito bravo, porque esqueci de usar. Entendeu? É interessante isso. Já aconteceu comigo também, assim, essas situações eu percebo quando eu esqueci de usar. Sim. Doutora Ludmila, a gente sabe que tem muitas pessoas que têm restrições. Por exemplo, a pessoa que tem uma doença renal crônica, que tem um problema hepático, né, uma doença no fígado, que tem um problema cardíaco. Todas essas pessoas com essas doenças instaladas podem usar a cannabis medicinal ou não? Tem restrição? Ela não tem uma restrição, não. Aí que o que é importante, inclusive, é as gotas. Porque aí, por exemplo, quem tem uma doença hepática muito extrema, eu vou ter que usar muito menos. Porque a cannabis vai durar muito mais no corpo dela. Porque o fígado não vai estar filtrando ela tão rápido. Entendi. Entendeu? Então, aí a dose vai ser menor. Mas não existe um motivo de exclusão do uso dela por nada. Extremamente interessante essa sua pergunta. A segurança dela é muito alta, tanto que eu comentei que não há relatos no mundo de alguém que usou a maconha, que aí a droga mesmo, inclusive. Não estou falando dessas gotinhas. Isso aqui, gente, é extremamente purificado. Eu tenho aqui, tem um QR Code, deixa eu pegar o de cá que está fechado, tem um QR Code aqui atrás na embalagem que você abre, que você tem acesso à análise da planta toda que está aqui. Tipo, o solo, se tem alumínio, se não tem. É um dos problemas que a gente enfrentará no Brasil, porque às vezes a pessoa quer plantar no quintal para poder vender. Mas nós somos um país que foi muito explorado na parte de minerais, ouro e tudo. Então, nós temos um solo muito contaminado. E a cannabis, ou cannabis, ela é usada, para você ter ideia, na Ucrânia, a usina de Chernobyl, onde houve um desastre nuclear, acho que foi o maior desastre nuclear, né? Da história, eles plantam ao redor para limpar o solo. Então, aquela planta ela é jogada fora depois, não dá para fazer óleo daquela planta. Ela absorve aquela toxicidade que tem lá. Absorve toda a toxicidade. Como que você vai saber que essa planta aqui, que fez esse óleo aqui, não tem toxicidade? Então, todos eles vão ter um QR Code com lote. E aí, nesse QR Code, você vai ter acesso à quantidade de canabinoides. Aí nós estamos falando canabidiol, THC, CBN, CBG,
são 150 tipos, mas a maioria é canabidiol, CBD, THC, CBG e CBN. São os que a gente mais usa na planta. E as doses dos outros são muito pequenas. Fora isso, ela tem compostos anti-inflamatórios da planta mesmo também, que chamam-se flavonoides e terpenos. Então, você tem a dose disso. Você tem a dose se esse solo está contaminado com alguma coisa. Eu tenho um paciente que chegou para mim já usando, e ele tinha dores. E assim, tinha aliviado um pouco, mas não tudo. Engenheiro agrônomo numa grande faculdade do Brasil. E ele planta com a faculdade, fazem experiências, né? Na verdade, artigos científicos da própria faculdade. E eu falei assim, você tem o certificado de análise desse que você usa, que não tem problema para mim você usar o que vocês estão plantando nesse lugar. É só para eu ver a quantidade que tem de cada um dos compostos. Não sei. Então, olha só. Aí está um grande problema, né, doutora? Porque, de repente, você está tomando, talvez até se sentindo bem, mas talvez não está na dosagem certa, né? Exatamente, provavelmente. Porque, assim, para você purificar isso e conseguir colocar 30%, a maioria do que você encontra hoje nas farmácias no Brasil é 2%. Então, por exemplo, esse daqui, ele tem 30%. E ele é plantado nos Estados Unidos, num solo americano. Já o de cá, que é da mesma empresa, é plantado na Colômbia. A mesma empresa planta na Europa e faz um outro produto um pouco diferente. Então, se eu, por exemplo, resolvesse virar uma fornecedora... Vai comprar uma terra e vai plantar isso aí para fornecer. Aí, plantar em Manhuaçu e plantar em Reduto já é diferente. Sim. Não é o mesmo solo. Então, eu não consigo oferecer o mesmo produto. A incidência do sol, ela é toda tão... existem as associações, vocês podem procurar na internet. É tudo tão minucioso com essa planta, para que você consiga realmente fazer um tratamento científico. Né? Peraí, eu estou fazendo tantos miligramas desse que é full spectrum, por exemplo. Existem os óleos separados, que tem só canabidiol purinho. Porém, existem as vantagens do uso dele em determinadas doenças, mas, geralmente, a gente chama de efeito entourage. Um ajuda o outro. Então, você não faz uma coisa só separadinha, não. Hoje, na ciência, você consegue pegar e separar. Deixar só um tipo, só um tipo, só um tipo. Mas um tipo ajuda o outro. Então, esse efeito entourage, que é de acumular ajuda. Então, você precisa, às vezes, na maioria das vezes, usar um óleo full spectrum, que tenha todo o espectro, todo tipo de fitocannabinoides da planta. E esses produtos que estão aqui dentro dessas embalagens passaram por laboratórios, com pessoas qualificadíssimas, preparadas para poder oferecer o produto. Então, não é você plantar, tirar lá o sumo e achar que está fazendo um tratamento, né? Exatamente. Até porque, gente, a flor dela é pequenininha e é o tipo suorzinho da flor que dá esse óleo. Outras coisas que eu acho importante a gente dizer, Luiz, que a cannabis ela é uma planta que ela tem muitos recursos. Você faz, por exemplo, como que ela chegou no Brasil? Os escravos trouxeram. Não, foram os portugueses que trouxeram. Porque para você fazer os tecidos da roupa da época era com isso. As velas das embarcações era com a fibra da planta. Estou falando realmente do caule. Estou falando ali, né, daquela outra parte que não é a parte do óleo. Na China, você cozinha com óleo, que não é o óleo da flor. É o óleo que você retira de outras partes. Então, por exemplo, os óleos que a gente usa aqui no Brasil, óleo de canola, para você usar na cozinha mesmo. Sim. Na China é usado o óleo de cannabis medicinal. Mas não o óleo medicinal, um óleo diferente. Apropriado para essa função. Você né? faz hoje cimento, você faz hoje tijolo com as fibras da planta. Então, ela é uma planta que ela tem aplicabilidades diversas, né, na indústria. E é uma planta que tem um custo barato relativamente. Hoje, o tratamento, as pessoas às vezes pensam, um tratamento caro. Mas, assim, você cita uma quantidade infinita de medicamentos que são muito mais caros do que a cannabis medicinal. As pessoas, às vezes, têm mais medo do preço do que pensar, peraí, deixa eu fazer uma conta aqui, porque, às vezes,
o meu outro medicamento está saindo muito mais caro do que ela. Por exemplo, os anticonvulsivantes, que são muito usados em dor, antidepressivos, muito usados em dor. Às vezes, se você fizer a equação ali, você vai notar que ela não é um preço assim abusivo, não. O que mais precifica ela hoje, o que aumenta o preço, são os impostos sobre ela. Sim. Ela agora sendo invasada no Brasil, a expectativa é que diminua muito o valor também. Na verdade, é importante que a gente vá conhecendo, né, toda esta possibilidade que tem desse tratamento via cannabis medicinal. E a doutora Ludmila está proporcionando para nós aqui, na Rádio Manhuaçu, esse conhecimento dentro da ciência, dentro da medicina. Para a gente poder fechar, doutora, que o tempo já está esgotando, é possível utilizar a cannabis medicinal como preventivo a doenças, por exemplo, Alzheimer? Sim, extremamente possível, e tem pacientes que me procuram para isso. Como ela desinflama o Alzheimer, você às vezes tem a genética toda dele, mas não necessariamente ele vai se expressar. Água, um cérebro desidratado, ele inflama e ele chega a expressar Alzheimer. E também a cannabis medicinal, ela já atua, inclusive, em pacientes na menopausa. Porque as pacientes da menopausa, elas falam que o raciocínio, muitas vezes, não está completando, estão esquecendo algumas coisas. Já nessa parte, ela já ajuda também. Controla o calor também? Não, o calor ela não controla. Ótima pergunta, porque não estamos falando de uma panaceia. Sim. Estamos falando de uma possibilidade importante na vida de muita gente. Eu gostaria até de convidar o pessoal, porque já é um caso que você acha muito facilmente na internet, do senhor Ivo Suzin, que foi para o Fantástico, um paciente com Alzheimer. Gente, a diferença que fez na vida dele e da família dele foi absurda, com pouco tempo de tratamento. E gostaria só de citar uma paciente que eu atendi, que ela tem, na verdade, ela é viva, ela tem síndrome de Down. Eu atendo presencial aqui em Manhuaçu, em Belo Horizonte. Ela é da região de BH. E a família me procurou, uma família com recursos financeiros baixos, e eu pensei, nossa, eu tenho que acertar o alvo de primeira, já pensei. E eles falaram que ela era uma paciente bastante agressiva. Isso não é comum na síndrome de Down, mas é comum a síndrome de Down ela estar tampando ali um autismo por trás. Entendi. Então, você tem uma síndrome, mas por trás tem outro problema. Isso. E aí eu peguei e comecei a cannabis medicinal. O relato da família tem no meu Instagram esse relato, me tocou tanto, porque a irmã dela chegou para mim, os pais já são falecidos, são duas irmãs que cuidam dessa paciente que tem síndrome de Down e um autismo ali que ninguém tinha visto, ela já com seus 30 e poucos anos de idade. E aí a irmã dela me diz assim, doutora, a cannabis não tratou somente a minha irmã, tratou minha família inteira. Ou seja, porque aquelas reações todas lá traziam um prejuízo enorme para o próprio relacionamento, né? E eles sumiram. Eu falei, bom, não funcionou. Foi a primeira coisa que eu pensei. Eles tinham sumido, porque eu usei um tratamento bem pequeno para ela, uma dose bem baixa. Aí foi, e eles sumiram. Eu falei, poxa, eles não me procuraram de novo. Daí, um tempo, alguns meses, eles reapareceram. Eu falei, gente, vocês tinham sumido, o que aconteceu? Falou, ela não tem mais nada. Aí eu falei assim, ela falou assim, doutora, o que era uma briga a toda hora, não é todo dia. Ela brigava com a gente o dia inteiro, toda hora. Hoje, se ela brigar uma vez por mês. Olha só, que resultado positivo. Doutora, vamos encerrar por aqui, então, essa nossa entrevista. Vamos voltar a falar dessa temática, sim, porque ela é muito importante. Acredito que nós vamos ter também dúvidas. Se vocês tiverem, inclusive, dúvidas com relação a esse assunto, você pode mandar no WhatsApp da rádio, 988-18-8890, que a gente vai encaminhando para a doutora Ludmila para essa resposta posteriormente. A sua rede social, seu contato, doutora? Sim, o meu contato é 31 99843 0101. E a rede social é @dor.doutora Ludmila, doutora abreviado, DRA, @dor.DRA Ludmila. Lá vocês vão ver alguns relatos, tem uma parte lá, inclusive de uma paciente que tem uma epidermólise bolhosa, que é uma doença que afeta toda a pele,
todo o trato intestinal, tudo descama, a pessoa não tem nada íntegro, a pele é toda ferida. E uma menina que ela faz uso hoje, que chegou até mim por causa, olha só, não é uma panaceia, a menina ainda sofre, mas a melhoria que ela teve da qualidade de vida é enorme. Uma menina extremamente grata, com uma doença extremamente difícil de lidar, e a família extremamente grata. Nada que nos impulsione mais enquanto médicos. Está tudo lá, é só acessar a rede social então da doutora Ludmila, que é médica especialista em clínica médica, medicina da dor e com visão ampliada pela medicina funcional integrativa e a medicina endocannabinoide. Inclusive, a gente tem falado muito desse assunto, né, da importância dessa medicina integrativa. Até a próxima então, doutora. Muito obrigado. Até, foi um prazer estar com vocês. Obrigada pela oportunidade, pela confiança. Um grande abraço a todos os ouvintes. Assim encerramos a entrevista de hoje. Amanhã mais entrevista nesse horário aqui na Rádio Manhuaçu. Até daqui a pouco. Rádio campeã de audiência. Campeã de audiência. Manhuaçu FM.